Laudetur Jesus Christus. O vídeo de hoje tem um título interessante. Como vocês viram, é Homo Viator. O que quer dizer isso? Em latim, significa homem viajante, homem a caminho. Via é estrada. Ora, quem é Homo Viator? Todos nós. Nós que pelo batismo nascemos para uma vida nova de filhos de Deus, caminhamos nesta vida. E o caminho da vida não é fácil. Tem altos e baixos. Estamos sujeitos a muitas dificuldades, enfrentamos muitos desafios. Uma grande parte dos desafios que nós encaramos nesta vida para crescer como cristãos, para praticar as obras da vida cristã, estão mesmo dentro de nós. Nós temos que lutar contra os vestígios do homem velho, da nossa vida fora da graça de Deus. Como eu disse no vídeo anterior, mesmo após o nosso batismo, que nos dá uma nova vida, um novo organismo espiritual, nós temos que lidar ainda com vestígios, marcas que o pecado original deixou em todo ser humano. A única criatura neste mundo que foi preservada da mancha do pecado original foi a Virgem Maria. Todos os outros nascemos com esta mancha e mesmo, repito, após o batismo, resquícios continuam. E esses resquícios é que exigem de nós uma luta. São Paulo usa várias expressões, uma delas é falando do homem velho e do homem novo. O homem velho é aquele homem fora da graça de Deus. Homem novo é o renascido pelo batismo. Na vida nós temos que lutar para sermos aquilo que somos, para fazer com que essa semente de vida colocada em nós no batismo se desenvolva e produza os seus frutos. É uma luta entre o homem velho do pecado, que quer continuar e quer retomar o espaço, e o homem novo, renascido em Cristo, que quer conduzir toda a nossa existência à sua plenitude segundo Deus. Ora, assim acontece que a concupiscência, que é aquela inclinação, herança do pecado original, que nos faz procurar nem sempre o que é bom, o melhor, mas mais aquilo que nos agrada, aquilo que é mais fácil. Todos nós sabemos, temos experiências desde as mais simples até as mais complicadas com a concupiscência. Nós conhecemos o que é bom, queremos até às vezes o que é bom, mas nem sempre conseguimos fazê-lo por essas dificuldades que encontramos em nós mesmos. Outras vezes, as dificuldades vêm de fora, da influência do ambiente que nós vivemos. E aqui entramos num outro campo de obstáculo, a tentação. Quando se fala de tentação, imediatamente as pessoas pensam no demônio. A fonte das tentações, muitas vezes, não vem do demônio, não está no demônio, mas está nas pessoas que estão à nossa volta, porque um ser humano, sim, pode ser tentador do outro, induzindo para o mal, propondo o mal com aparência de bem, e aí nós vamos nos deixando seduzir. Finalmente, Lúcifer, Satanás, é o tentador, conforme a própria Escritura o chama. Porque desde o início da humanidade, como nós vimos ao falar do mundo luciferino, ele pretende arrastar a humanidade na sua rebelião contra Deus, usando de todos os meios. E a tentação é um dos meios. A tentação age normalmente pela ilusão. Não é? O demônio nos faz, com a sua inteligência de anjo decaído, mas que não perdeu as suas características angélicas, que ele nos sugere, na nossa imaginação, e através também de situações e circunstâncias, nos faz criar ilusões a respeito do que é mal, apresentando o mal como bem, o mal como algo atraente, colocando um bem passageiro no lugar dos bens permanentes e assim por diante. Ora, toda vez que nós cedemos às tentações de dentro de nós, da nossa volta ou do demônio, e nós entramos na esfera do homem velho, entramos no pecado. O pecado que é esta rebelião contra Deus. Não é que todo pecado seja feito com a intenção de ofender a Deus atualmente, imediatamente. Poucas pessoas vão dizer, eu vou roubar isto
para ofender a Deus. Ou eu vou matar o fulano para desonrar a Deus. Ou eu vou fazer isto ou aquilo para ofender a Deus. Não. O próprio ato que é escolhido, que é desregrado, vai contra a lei de Deus, contra o plano de Deus, em si ele já é ofensa a Deus, porque quebra o plano criado por ele, quebra o plano que ele tem para cada um de nós. Todo pecado provoca a morte da vida espiritual? Não. A doutrina da igreja nos diz que há pecados que têm uma natureza mais leve e que são chamados de pecados veniais, ou seja, desculpáveis, perdoáveis, não é? Porque não matam a vida sobrenatural que nos foi colocada no batismo. Claro que o pecado venial também deve ser evitado, é preciso lutar contra ele, mas ele não extingue esta vida da graça de Deus, ele não mata este organismo espiritual renascido pelo batismo. Mas há o pecado mortal, que pela sua gravidade, pela sua natureza, representa uma grave ofensa à lei de Deus. O pecado mortal tem este nome mortal exatamente porque ele mata, provoca a morte da nossa vida de filhos de Deus. Ora, o pecado, portanto, é uma realidade terrível. Pensemos em tudo que já refletimos no vídeo anterior a respeito da grandeza desta vida nova que nos foi dada por Deus, no resgate que Ele fez de nós, da vida do pecado e do mal. E pensemos no que representa o homem colocado nesta altura e por uma opção de ir contra o plano de Deus, ir contra Deus, se vê jogado de volta naquela situação lastimável do pecado. Ora, é uma situação triste. Entretanto, o amor do coração de Jesus, que manifesta a misericórdia de Deus, nos dá uma possibilidade de vencer essa prostração, esta morte causada pelas nossas más escolhas. Jesus nos deixou uma porta para voltar para esta vida de filhos de Deus. Ele instituiu, dentre todos os sacramentos, o sacramento da reconciliação com Deus, também chamado o sacramento da penitência. Penitência aqui tem o sentido de conversão, de mudança de vida. Ora, o sacramento da penitência é esta possibilidade que nos é dada de novamente passar pelo sangue de Cristo, receber os frutos do seu sacrifício no Calvário, que fará restaurar em nós toda a grandeza da vida recebida no batismo. A misericórdia de Deus é tão grande que por esse sacramento não só nós somos perdoados do pecado, mas também nós recebemos uma graça especial para nos fortalecer na luta contra aquele pecado ou aquela má inclinação específica da nossa vida. Mais ainda, o sacramento da penitência restaura em nós os méritos das nossas boas obras anteriores, que com o pecado tinham sido destruídos junto com o organismo espiritual. Grande misericórdia de Deus. Jesus, antes de instituir esse sacramento, várias vezes explicou o seu sentido, como preparação, através de parábolas. A mais famosa de todas e mais explícita é a chamada parábola do filho pródigo, que deveria ser melhor intitulada como a parábola do Pai misericordioso, pois o centro desta mensagem está mais na misericórdia do Pai do que no pecado do filho. Todos nós conhecemos, basta recordar de maneira sucinta. Um pai tinha 2 filhos. Um filho, o tal filho pródigo, ou seja, pródigo é o gastador, não é? Quis cair no mundo e pediu para o seu pai adiantar a herança que ele tinha direito. Foi para uma terra distante, ou seja, saiu da casa do pai, gastou o seu dinheiro numa vida devassa, na desordem,
ficou sem nada, não tinha nem do que viver, não tinha o que comer e se empregou para cuidar de porcos. Falar para o judeu que ele se tornava cuidador de porcos era o máximo da humilhação. Sabemos bem que os judeus, pela lei de Moisés, não podem comer carne de porco. E na parábola Jesus ressalta o detalhe da humilhação do fundo do poço a que chegou esse rapaz, porque ele tinha fome, mas nem a comida dos porcos lhe era permitido comer. Quando ele chegou a esse fundo do poço, se lembrou da casa do pai, se lembrou da vida que ele tinha antes. Viu que aquela sua aventura tinha acabado em nada e menos que nada. Decidiu voltar para o pai humilhado e pedindo para ser recebido não mais como filho, mas como um servo. Assim ele voltou. Ele não sabia que enquanto ele estava nessa vida e nessas reflexões, o pai estava em casa ansioso, aguardando a sua volta, e ia todos os dias olhar para o caminho para ver se esse filho rebelde retornava. Tanto que na parábola Jesus diz que quando o pai avistou o filho que vinha, foi ao seu encontro. O abraçou, o beijou, mandou fazer festa, mandou dar a ele uma roupa nova, sandálias nos pés e colocar um anel no seu dedo. Ora, nenhuma recriminação. O pai se alegrou porque aquele filho que estava morto tinha voltado à vida, estava perdido e foi encontrado. É muito interessante o simbolismo desta parábola. Não só o pai perdoa, mas o pai restaura o filho. A roupa nova, não os trapos que ele tinha como um escravo, um calçado novo e principalmente o anel. Na antiguidade, o anel era a assinatura de uma pessoa. Ela tinha ali gravado um símbolo, ou às vezes, dependendo, até a própria figura do dono do anel e que usava para selar documentos. Era a sua assinatura, a sua marca. Ora, este anel que foi dado ao filho nos indica, misteriosamente, que a imagem de Deus perdida por aquele filho pecador foi restaurada. Isso quer dizer o anel no dedo. Meus caros irmãos, Jesus contou esta parábola como preparação para que os discípulos entendessem o que futuramente seria a aplicação do seu sacrifício na cruz através de um sacramento da misericórdia de Deus. Jesus contou outras parábolas falando dessa misericórdia. A mulher que perde uma moeda e varre a casa toda e quando a encontra chama as vizinhas para festejar. O pastor que tem 100 ovelhas perde uma, vai procurando aquela ovelha perdida e quando a encontra festeja, se alegra. Ora, e muitas outras mensagens. Jesus instituiu, porém, o sacramento depois da sua obra redentora. Foi após a ressurreição. Ele, estando diante dos seus discípulos, nos narra o Evangelho, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Aqui está o momento chave da instituição deste sacramento da penitência. O sopro de Jesus é a transmissão de um poder divino. Ora, esse poder divino é dado aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos, os sacerdotes, pelo sacramento da ordem. Como ele havia mandado repetir o que ele fizera na última ceia, assim, naquele momento, ele manda fazer este gesto, esse sacramento, esse rito do perdão e da misericórdia, na sua autoridade, no seu poder. E assim, nós temos esta grande dádiva, este grande dom de poder voltar para Deus, de poder fazer também nós o caminho do filho pródigo e saber que quando fazemos o caminho de volta, somos acolhidos por um Pai misericordioso. O sacramento da penitência, a confissão, que é uma parte integrante desse sacramento, mas que muitas vezes é usado para se referir à celebração dele. Vamos à confissão, vamos nos confessar. Não é preciso sempre dizer, vou celebrar o sacramento da penitência. A confissão é uma parte, é um elemento do sacramento, mas o define, porque fala
do reconhecimento do pecado, base necessária para receber o perdão. Ora, nós podemos ter acesso à misericórdia de Deus de uma maneira segura. Há muitas pessoas que diante desse sacramento apresentam certas dificuldades, que revelam mais ignorância do que propriamente dúvidas. Assim, o que é que nós ouvimos dizer? Ah, mas eu vou me confessar com o padre, que é homem igual a mim, que é pecador igual a mim? Ora, então também você não pode comungar da mão do padre que celebrou a missa, porque é o mesmo padre. Não é? Se ele é pecador também, não serve o sacramento que ele celebrou. Na verdade, não é assim, porque o sacerdote não perdoa em nome próprio. Claro que o sacerdote é um ser humano, claro que ele também é um pecador. Mas ele age na pessoa de Cristo, é em nome de Cristo, é Cristo quem perdoa. Como no altar é Cristo quem celebra, como no batismo é Cristo quem batiza. O sacerdote funciona como um intermediário. Na linguagem teológica se diz que ele é uma causa instrumental. Cristo age através dele. Ora, então essa objeção não tem fundamento, porque o que importa é o que Deus nos oferece no sacramento. Eu sou pecador, eu me arrependi. O meio de ter a certeza do perdão de Deus é através deste sacramento. Ora, imagine se Jesus simplesmente dissesse: não, vocês vão ser perdoados, mas nós não teríamos nunca certeza. Assim há outros que põem uma objeção e criam uma fantasia e dizem: ah, eu não preciso me confessar diante do padre, eu me confesso diretamente para Deus. É outro grande engano, grande confusão. Podem achar que eu estou sendo muito duro, mas eu considero essa pretensão uma verdadeira blasfêmia. Por quê? Percebamos a loucura dessa afirmação. O homem pecou contra Deus. Deus determinou qual é o meio de obter o seu perdão, é através deste sacramento. Jesus disse: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles que não perdoardes não serão perdoados. Ora, quem vai absolver precisa saber do que vai absolver, então é preciso que o pecador declare o seu pecado, manifeste o seu arrependimento. Agora o pecador peca, se rebela contra Deus, diz que está arrependido, mas ele quer impor as condições para que Deus lhe dê o perdão. Não, não é assim como o Senhor mandou. Não é assim como o Senhor instituiu. É do jeito que eu quiser. Parece aquelas pessoas que dizem: ah, eu não preciso ir à missa porque eu rezo em casa. Não é? Ora, isso é outro capítulo. Deus determinou que nós santificássemos o dia do Senhor. E o santificamos participando da Santa Missa. Então não é como eu quero, é como Deus manda. Mais um caminho de aprendizado. Ora, neste sacramento nós temos a certeza. Se estamos arrependidos e confessamos, o sacerdote dá absolvição, nós somos perdoados. Somos perdoados. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados. É uma garantia, é um selo que Jesus põe neste sacramento. Como é que nós fazemos a confissão? Como é que nós participamos desse benefício da misericórdia divina? Há várias partes que exigem a nossa atenção. Em primeiro lugar, quando vamos para a confissão, é preciso reconhecer os nossos pecados. Não de uma maneira genérica, mas é preciso examinar a nossa consciência. Há vários meios para fazer isso. O mais simples é percorrer os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, não é? Em qualquer catecismo, qualquer livro, isso está. Vamos depois colocar isso nas redes sociais para ajudar a quem não tem acesso. Também há muitos outros métodos e sistemas. Examinamos a consciência porque nós podemos nos enganar, podemos esquecer coisas. E isso vai dificultar o nosso caminho de conversão. Ora, examinada a consciência, reconhecidos os pecados, aí sim
nós nos arrependemos dentro de nós daquele mal que fizemos, daquela ofensa a Deus, e o arrependimento inclui o desejo de mudança, o desejo de correção, o desejo de melhorar, deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem. Em seguida vem o ato especial desse sacramento, que é a confissão. Nós vamos até o sacerdote, não é? Nos aproximamos e o rito do sacramento nos faz dizer: abençoai-me, Padre, porque pequei. O padre dá então uma bênção, normalmente pergunta quando foi a última confissão, para ter alguma referência na nossa avaliação, e basta então declarar os pecados. Tendo confessado os pecados, normalmente o sacerdote vai dizer algumas palavras de exortação, de orientação aplicadas ao nosso caso. Em seguida, ele determina uma satisfação, que normalmente é chamado penitência. Na verdade, é um sinal da penitência, um sinal da conversão, do arrependimento, que é alguma obra, algum ato ou algumas orações para manifestar esse nosso arrependimento, para de alguma maneira reparar o mal que nós fazemos. Claro que não são as nossas orações, os nossos atos que reparam o nosso pecado. O que repara, o que paga o nosso pecado é o sangue de Cristo derramado na cruz, que é aplicado pelo sacerdote neste sacramento. Em seguida, então, o sacerdote dá a absolvição. E aí nós somos perdoados. E aí volta para nós a vida divina. Renascemos para a sua graça. Terminando, nós agradecemos, nos retiramos para cumprir o quanto antes a satisfação, a penitência que nos foi dada. E aí vem a obra da nossa vida, que é chamada a emenda de vida, que é pôr em prática aquilo que nós dissemos e fizemos no sacramento da penitência. É a conversão, é o esforço para colocar a nossa vida no caminho para Deus. Meus caros irmãos, durante a nossa vida, quantas vezes é preciso fazer este caminho de volta para a casa do Pai? E sempre que for necessário é preciso fazê-lo. Nós não devemos pensar: me confessei, depois pequei, vou de novo no mês que vem ou na semana que vem. Essa porta está aberta, temos que aproveitar. Claro que nós não devemos entrar num caminho que é errado, de pensar, que aí já demonstra que não há um espírito verdadeiro de conversão. Eu vou fazer o pecado que depois eu vou e me confesso. Não é assim, claro. A pessoa que está nessa mentalidade, ela não está nas disposições de receber a absolvição. É como se o filho pródigo, vamos inventar uma continuação da parábola, pensasse: eu estou mal aqui porque eu saí da casa do meu pai. Então eu vou voltar lá, vou ficar bonzinho com ele um tempo, aí eu vou pegar mais um dinheirinho e aí eu volto para a gandaia. Né? Claro que o final seria outro, né? Ora, graça de Deus que nos é oferecida. Como Deus é bom. O coração misericordioso de Jesus nos mostra, nos manifesta, também através deste sacramento, do modo todo especial, como Deus ama o homem. E como ele compreende o homem que criou. Ele sabe que enquanto nós estamos caminhando neste mundo, enquanto sou homo viator, homem que caminha, a vida tem sobressaltos, a vida tem dificuldades. Ora, Santo Agostinho diz uma palavra se referindo a essa situação do homo viator, sabendo que a nossa vida é caminho, é luta, é cair e levantar, ele ressalta como mais importante do que pensar nessas dificuldades e cair em desolações pelas quedas, é pensar que é preciso levantar-se. E a mão estendida do Senhor é este sacramento. E ele diz uma frase que poderia nos inspirar muito. Ele diz o seguinte: Melius esse claudus in via, quancurrere extra viam. O que quer dizer, no latim tão perfeito de Santo Agostinho, mestre de eloquência, é melhor andar mancando no caminho certo
do que correr pela estrada errada. Por uma razão óbvia. Quem está no caminho certo, mesmo que caia, mesmo que manque, acrescentaria, mesmo que vá de joelhos, até mesmo que se arraste, demora, mas vai chegar. Se não sair do caminho certo. Levante e continua. Agora, quem corre fora da estrada, ou seja, parece que tudo está indo bem, tudo maravilhoso, com um pequeno detalhe de diferença, ele está na estrada errada. Nunca chegará ao destino. Melius esse claudus in via, concurrere extra via. Ora, esse sacramento nos ajuda a nos levantarmos no caminho desta vida, para que nós, de homo viator, terminemos a jornada chegando à casa do Pai e entrando na posse eterna do seu amor infinito, do seu amor verdadeiro. Agradeçamos muitas vezes ao coração de Jesus que tanto nos amou e que através deste sacramento derrama sobre nós copiosamente amor, misericórdia, vida, graça, graça sobre graça. Encerrando este vídeo, como sempre, eu gostaria de pedir que, se você pensa que essas reflexões foram úteis para você, que compartilhe para que possa ajudar a outras pessoas. Dê o seu like e considere se inscrever no canal e até mesmo se tornar um colaborador. Entretanto, como disse São Pedro, repito eu também, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho vos dou. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.